Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, louvado seja o nome santo de Deus. Gente, o YouTube, ele tirou o meu vídeo, né, falando da Veloz, né, não pode. Eu não sabia. A gente tem que rir, né? A vida é assim mesmo, mas vamos sorrindo que nós vamos para frente, né? Aí, hoje que eu fui ver que o vídeo foi retirado. Não pode. Mas não dá nada não, mas não tem nada não, deixa, né? Ficar em paz, né? Aí, gente, falando de outra coisa, né? Que eu não sei. Falando de outra coisa, que já retirou o vídeo mesmo. Vou ler com vocês, gente, o livro de Números, né? O livro de Números, no capítulo 11 e no versículo 31, que fala assim: cordonizes são mandadas. Fala assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as cordonizes. O que menos tinha colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataava caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. Então fala aqui, aqui Deus está falando, né? Que ele mandou cordonizes para o povo. Só que o nosso Deus, o povo colheram, né, as cordonizes, e o que menos tinha, colheram 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Então, quando o nosso Deus faz algo para nós, ele nunca faz algo pequeno, ele faz algo grandioso para o seu povo, para todo aquele que pede a ele. E quando o nosso Deus faz, ele faz para o nosso bem. Só que nesse caso aqui, em muitos casos, na nossa vida ou na vida de certas pessoas, Deus se ira. Mas o porquê que Deus se ira? Quando eu falo que Deus se ira, tem gente que não acredita. Gente, é preciso nós estudarmos a Bíblia. Porque o nosso Deus se ira. E o nosso Deus se irou contra aquele povo. Porque mesmo ele mandando as cordonizes, o povo se fartou, não é? Está escrito aqui. O povo se fartou. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte colheram as cordonizes. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava. Gente, Deus mandou as cordonizes, só que o povo, eles desagradaram a Deus pela sua ganância, né? Porque para Deus se irar contra o povo e feriu, né? O Senhor tirou contra o povo e feriu
com uma praga muito grande e muitos morreram, então Deus se irou porque Deus não estava alegre em ver a atitude do povo, pela sua ganância, porque muitos colheram, né? O vento soprou e trouxe as cordonizes do mar e as espalhou, e muitos colheram dias e noite, e se fartaram nas cordonizes. E Deus se irou. Então, com certeza, o povo estava desagradando aos olhos de Deus com a ganância, né? Porque eles colheram as cordonizes dias e noite. Não foi só um dia, nem só uma noite. Porque Deus mandara muita cordonizes do mar, né? E Deus se irou a ponto de matar o povo. Está escrito aqui. Muitos morreram, né? E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. E enterraram o povo que teve o desejo. O povo teve o desejo, o povo com certeza desagradou o nosso Deus com a ganância. E o nosso Deus mandou praga sobre aquele povo. Porque Deus nos abençoa, mas também Deus não gosta da ganância. E quando, gente, eu falo que Deus se ira, tem muita gente que fala que Deus não ira. Deus ira. Deus ira contra aquele que desagradar aos seus olhos. Aquele que fizer aquilo que não está agradando a Deus, o coração do nosso Deus. Deus nos abençoa, mas também Deus ira. Deus é um fogo consumidor. E ai daquele que cair na mão de Deus no dia da sua ira. Está escrito na Bíblia. Então, gente, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ficar atentos que até para nós nos fazer, até para Deus nos abençoar, que Deus nunca abençoa, tudo que Deus faz é grandioso. Ele mandou as cordonizes, mas não era para o povo ter aquela ganância toda, era para ter o cuidado de comer e comer somente aquilo que lhe matariam a fome, mas não. Eles tiveram a ganância. E por causa da ganância, Deus se irou contra eles, porque Deus não agradou de ver a ganância daquele povo. Então Deus abençoa sim, mas quando Deus abençoa nós na face da terra, nós não podemos ser gananciosos, querendo mais e mais e mais, né? E não saber agradecer ao nosso Deus. Porque quando Deus abençoa nós temos que agradecer ao nosso Deus. E não devemos deixar a ganância entrar no nosso coração, para que a ira de Deus não caia sobre nós. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor e Deus é ira. E ai de nós se cairmos nas mãos de Deus no dia da sua ira. Então, Deus quer abençoar o povo dele na face da terra, mas Deus não agrada dos atos após a benção. Muitos atos, a pessoa deixa de ir na igreja, deixa de orar, deixa de participar das coisas de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, a pessoa fica uma pessoa gananciosa, não olha para o seu próximo. Fica no mundinho só dela e ela não quer só aquela parte, ela quer muito mais do que aquilo. Do que aquela parte a qual Deus deu para ela, né? Ela quer sempre mais e mais e mais, e a ganância se torna tão grande que a pessoa parece que está num pedestal. Aí a ganância se torna tão grande e isso não agrada aos olhos de Deus, que Deus se ira contra aquela pessoa. Aí quando a gente vê alguém sofrendo, lógico, nós devemos pedir a misericórdia para Deus, para aquela pessoa, orarmos para aquela pessoa, porque nós somos amor, né? Mas quando nós
vermos alguém sofrendo, nós temos que pedir o discernimento para Deus se o que fazer, como fazer para ajudar, né? Porque também você não vai ver uma pessoa sofrendo e vai ficar de mãos atadas, né? Você vai, não posso fazer nada. Pode sim, pode orar a Deus e Deus vai te mostrar qual a melhor maneira de você ajudar aquela pessoa naquele momento. Porque não, até para ajudar as pessoas, nós temos que pedir para Deus como devemos ajudar. Porque às vezes a pessoa está assim numa aflição tão grande, ela já conheceu as coisas de Deus, ela já conhece as coisas de Deus, já participou das coisas de Deus, pediu algo para Deus, mas a sua ganância fez com que ela voltasse atrás, esquecesse de Deus. Aí Deus puxou a corda e pôs ela num, como se diz, pôs ela para repensar, né? Para repensar sobre os atos dela diante de Deus, naquele momento em que ela foi abençoada por Deus, mas veio a ganância. Aí Deus se retirou dela, Deus ficou triste com a pessoa, se retirou dela porque por ela ser muito abençoada, ela quis mais e mais, entrou a ganância, ela largou das coisas de Deus, largou de pedir ao nosso Deus, de ter gratidão ao nosso Deus e for ter a ganância. E aí nosso Deus puxou a corda, se retirou dela para que ela pudesse refletir ou possa refletir sobre os atos dela após ser abençoado, porque quando Deus nos abençoa, não é para nós esquecermos de Deus, é para nós lembrarmos mais e mais de Deus, para nós sermos mais humildes do que nós somos, porque como Deus nos abençoou, Ele também pode tirar de nós aquilo que Ele nos deu, com fartura, né? E pode deixar nós a não vir ter nada. Às vezes, você quer tanto abrir um negócio, Deus vai lá, te abençoa, te dá a oportunidade de ter um negócio. Só que a sua ganância é querer subir mais e mais, quando vê você volta a estaca zero. Porque você esqueceu de ter gratidão ao nosso Deus. Você esqueceu que você tem que ser humilde. Aí Deus não se agrada e Deus fica triste com isso e muitas das vezes Deus se ira mesmo. E Deus se ira de uma tal forma que a pessoa vai passar dificuldade que só Deus para tirar ela daquela dificuldade. Então, até na bonância nós temos que ter entendimento e sabedoria da parte de Deus, pedir isso para Deus, para que Deus mais tarde não venha cobrar de nós a nossa ingratidão. Que nós, às vezes, por Deus abençoar tanta pessoa, a pessoa é muito ingrata, esquece de Deus e só quer subir na vida, só quer riqueza e mais riqueza, e esquece de Deus. Que nem às vezes você vê uma pessoa abençoada espiritualmente, o povo vai na igreja só para ver aquela pessoa pregar. O povo, eu vou lá porque fulano de tal vai pregar hoje. Não vai por Deus, vai porque fulano de tal vai pregar. Aí o que Deus faz? Se aparta da pessoa. Porque a glória tem que ser dada a Deus e não ao homem. Quando o homem é abençoado espiritualmente e deixa o eu entrar e fica se vangloriando, o pessoal começa a ir na igreja por causa do homem. Aí ele tira a glória de Deus e entra a glória do homem. Deus se entristece com isso. Aí Deus entra para que a glória do homem abaixe e a glória de Deus exalte, porque quem tem que ser exaltado é Deus e não nós. Nós não precisamos ser exaltados, nós não temos que ser exaltados. O único a ser exaltado é o nosso Deus. Aquele que prega tem que pregar com sabedoria, para que não venha a ser idolatrado e o pessoal, em vez de ir na igreja por causa de Deus, vai por causa do homem. Se fulano de tal não for hoje, eu não vou. Se o irmão não for hoje, eu não vou.
Aí aquele homem passa a ser idolatrado, aí Deus vai puxar a corda, porque o ego dele cresceu tanto, mas tanto que ele deixou a idolatria entrar no povo, e o povo, infelizmente, começa a idolatrar aquele irmão, por causa da pregação dele. E o que acontece? Deus se ira também, Deus entristece e tira ele, né? Deus vai pôr ele sentado lá para ele repensar e refletir que Deus deu um dom para ele, mas o dom dele é emprestado e é para ser exaltado o nome de Deus e não o dele. E então, na vida espiritual e na vida material tem uma dosagem. E essa dosagem, ela se chama Jesus Cristo. Na vida espiritual e na vida material, o único que pode ser exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo e não nós. E se nós formos ingratos, Deus vai puxar a corda e vai tirar de nós, vai pôr nós para refletir. Então, por isso que é importante estudar a Bíblia e ler a Bíblia, que Deus vai mostrar para nós o que nós vamos fazer na nossa vida para que Ele não se entristeça contra nós, entristeça contra nós, não se ire contra nós. E é a importância da oração também, porque na oração Deus mostra quando nós estamos agindo errado, quando nós estamos agindo certo. E isso tudo vem para o nosso benefício espiritual e material diante de Deus. Então, gente, vamos continuar firmes nas mãos de Deus, continuar servindo ao nosso grande Deus vivo. A exaltação é somente ao nosso Deus vivo, não ao homem, não ao que prega, porque aquele dom é um dom emprestado e Deus pode tirar o dom, e aquele que está idolatrando, aquele homem também vai ser prejudicado, porque Deus não gosta que o homem idolatre o outro. Deus quer que nós exaltemos o nome dele e sejamos gratos somente a ele, a mais ninguém. Porque qualquer dom que nós temos é emprestado, Deus emprestou para nós para exaltar o nome de Deus. Então, a importância da tua vida espiritual é essa, você está lendo sempre a Bíblia, buscando a Deus em oração, né? Examinando a si mesmo, pedindo a Deus para que Deus mostre para nós onde está a nossa falha, o nosso erro, para que mais tarde Deus não venha se irar contra nós. Porque nós somos fracos, ser fraco é uma coisa, ter a ingratidão já é outra. Se formos ingratos ao nosso Deus, Deus nunca vai se agradar de nós. A nossa gratidão tem que ser ao nosso Deus, a nossa exaltação é ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele deve ser exaltado e nós abaixados. Então, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês. E que vocês sejam muito abençoados pelo nosso Deus na vida espiritual, na vida material. Não se esqueçam de ser gratos ao nosso grande Deus vivo, que é isso que Ele quer de nós. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.